Podemos? Muito bem, então vamos aqui à quinta e última aula, né, sobre o nosso tema aqui, Brasil Patrimônio, que depois de ter planado aí sobre 5 séculos, mais ou menos, da história brasileira, né, luso-brasileira, vamos dizer assim, nós tentamos aí fazer uma síntese, né, do desenvolvimento, né, disso que chamamos de Brasil, levando em consideração o aspecto, vamos dizer, político, econômico da formação do país, né, dos eventos relativos a isso, e tentamos dar uma ênfase sobre a ideia, que é aquilo que a gente falou lá no primeiro vídeo, primeira aula, aquilo que a gente quer trazer como uma novidade não tão nova assim, que é falar sobre o aspecto patrimonialista do Brasil. Mas, né, como não é nenhuma novidade, né, todo mundo sabe, o que seria novo aqui para mim é apenas o fato de a gente tratar o Brasil não como uma nação livre, né, mas como uma possessão de grupos elitistas, do qual nós denominamos estamento, certo? O Raimundo Fauro, ele definiu o estamento como um estado ou condição, né, uma permanência, vamos dizer, de uma instituição burocrática que rege os negócios, vamos dizer, públicos, como se fossem negócios privados. Então ele retirou esse conceito, basicamente, ele se inspirou em Max Weber, né, e conceito pelo qual em Weber está associado ao patrimonialismo. Então o Raimundo Fauro ele usa um termo que ele fala viagem redonda, né, que seria o contrário, o oposto de uma concepção progressiva, né, de uma marcha progressiva em relação ao desenvolvimento, ao progresso, como se no Brasil existisse esse movimento circular, né, onde as coisas retornam sempre para o ponto inicial, né, uma coisa meio que revolucionária, nesse sentido mais não usual da palavra, mas mais específico da palavra. Então, estamento e patrimonialismo não são fenômenos idênticos, mas são complementares, né, que se auto-reforçam. Então, na visão dele, a formação do nosso Estado Nacional, por exemplo, está ligado diretamente a esse comportamento estamental, certo? Então, é uma forma, um comportamento, uma maneira de ser, né? E nisso ele se inspirou no Max Weber, principalmente sobre aquela distinção que o Weber faz, né, sobre os tipos de dominação social, né? A primeira seria a dominação carismática, né, que envolveria fatores emocionais, né, lideranças motivadas por fatores emocionais, obediência relativas a crenças nesse sentido emocional, certo? O segundo tipo de dominação seria a dominação racional ou legalista, né, onde as estruturas já são regulamentadas, os agentes envolvidos já são funcionários profissionais, vamos dizer assim, né, de uma certa burocracia, etc. E o terceiro tipo de dominação seria a dominação tradicional, aquela que é relativa a alguma espécie de crença, mas uma crença já levada ao status de divindade, né, que pode ser aceita aí pela coletividade e está imprimida nas formas dos costumes, né, da cultura, e que tradicionalmente se auto-reforça pela própria aceitação social. Então, o estamento burocrático, segundo Fauro, ele vai se enquadrar nesse terceiro tipo, né? Então, o estamento burocrático brasileiro, né, ele tem um molde tradicional nesse sentido, né, de um costume que se auto-reforça pela simples aceitação social, né, da repetição do costume. Então, Max Weber vê o patrimonialismo, diz que o patrimonialismo, por exemplo, costuma desenvolver um corpo social, que ele é próprio, né, e ao mesmo tempo é contraditório. Esse corpo é o estamento, né? Então, um grupo social, vamos dizer,
definido aí por alguns critérios, principalmente baseados em modelos de Estado social, são desenvolvidos dentro de uma sociedade, um corpo social patrimonialista, certo? Então, os critérios puramente econômicos, de classe, já não são eles que definem, né, a formação desse grupo, mas o próprio status daquele indivíduo ou daquele grupo de indivíduos dentro da sociedade. Então, um dos fatores de grande importância seriam que as crenças desses atores sociais envolvidos na organização estamental, né? Porque a razão disso é que o estamento é um grupo definido por critérios sociais, não econômicos. Embora o meio de ação seja tanto econômico como político, a própria pertença a um grupo social específico é o que define, né, vamos dizer, a razão de ser do estamento. Então, para o Raimundo Fauro, né, na medida que ele escreveu a sua obra dos Donos do Poder, o estamento, ele é o quê? Ele é um patronato político brasileiro. Então, a classe política brasileira, ela desenvolveu vamos dizer, um corpo, né, foi desenvolvendo ao longo dos tempos corpos, né, que possibilitaram ela a tratar, por exemplo, a coisa pública como uma possessão privada desse grupo, dessa elite, né? Quando Max Weber fala que o estamento dos senhores feudais, né, seria um grupo, por exemplo, que se originou da tendência patrimonialista daqueles períodos medievais, né, e acaba por o negar com o desenvolvimento das forças de produção e etc., o desenvolvimento de toda a sociedade produtiva, o estamento político-burocrático para Raimundo Fauro, ele, além de ele ter origem no patrimonialismo, ele o reforça, né? É justamente o caso brasileiro, né? Então, vamos dizer, o patrimônio uma sociedade patrimonialista, né, baseada no patrimonialismo, ela vai desenvolvendo um corpo burocrático ou social, né, desenvolvido burocraticamente. De repente, esse corpo burocrático ele se define pela sua racionalidade. Então, o patrimonialismo ele acaba sendo ejetado, né, de um Estado moderno posterior. Já Raimundo Fauro ele vê no Brasil não, a tendência contrária, onde o patrimonialismo ele se agrega vamos dizer, a esse desenvolvimento burocrático e através dele reforça a sua própria índole patrimonial, né? Então, Raimundo Fauro diz que o estamento burocrático, né, por exemplo, ele existe aos flancos, né, vamos dizer, do Estado. A expressão dele, né, existe a ilharga do Estado, ou seja, ele vai ali como um carrapato, né, sugando, né, o fluido vital desta grande vaca que se chama Brasil. Então, enquanto para Max Weber, né, que vamos dizer, um inspirador aí do Fauro nessas teorias, este seria um elemento né, um vetor de descentralização política, né? Raimundo Fauro vê que isso no Brasil, pelo contrário, é um vetor de centralização, né? O estamento burocrático vai se apropriando ao longo dos séculos, né, dos aparatos políticos, administrativos, e usa o poder público de fato em benefício próprio, certo? Isso daí em todos os estágios do desenvolvimento do Brasil, né? Então, a dominação tradicional, vamos dizer assim, ela vai de um patriarcalismo a um patrimonialismo que desenvolve o corpo estamental, né, na medida em que aponta para vai desenvolvendo a formação também de um corpo administrativo que se torna um órgão de domínio, né, e começa a tomar para si mesmo as prerrogativas econômicas, de leis, né, do próprio mando geral da coisa pública, gerenciando tudo isso como se fosse um negócio teu, um negócio privado. Então, nós vemos isso no período
inicial da colônia, pré-colonial, né, como pau-brasil, etc. Uma tendência já, uma índole ibérica, portuguesa, depois com o negócio da cana, depois o de açúcar, depois o próprio fluxo da época do ouro, até chegar na época aí do café e tudo mais, e na maravilhosa república que inventaram para nós. Então essa situação, né, de fato é uma realidade já encontrada no esquema português de iluminação, né, no esquema português de trato dos seus negócios, né, é uma realidade portuguesa que foi transplantada para o Brasil, né, costume, de forma costumeira, né, se auto-reforçou através dessa aceitação social, segundo lá o Marx Weber. Então, o processo colonizador, esta tendência vai se impregnando no corpo social até que se consolida de vez, né, com o advento da República. Então, a República é um momento onde o estamento ele toma, sim, a face, vamos dizer, mais característica dele, é a que a gente pode enxergar hoje. Por quê? Porque ele já domina certos meios de ação inexistentes nas épocas anteriores. Né? Então, a formação desse patronato político brasileiro, segundo Fausto, vai apresentar uma linha de desenvolvimento que abrangeria 6 séculos de história, né? Não só brasileira, mas portuguesa. Então, qualquer movimento de ruptura ao longo dessa história contribuiu em nada para romper, vamos dizer, com esse passado, né, com essa herança. E mesmo as propostas de modernização, na verdade, não fizeram mais nada do que apenas confirmar, né, todas essas tendências, né, a tendência daquela velha ordem portuguesa que tinha no Brasil, depois a independência, depois a época republicana, que perdura até hoje, se bem que isso que nós, esse estado oligárquico que a gente vive hoje, não pode, assim, é república só num sentido bem rebuscado da palavra e bem inapropriado, certo? Então tem essa linha de continuidade no Brasil, que não é uma linha de continuidade cultural no sentido, né, que a gente procura, né, as diversas nações, civilizações, aquilo que une, vamos dizer, um povo à sua elite, mas é uma linha de continuação que liga as elites às próprias elites, né? Mesmo quando umas e outras entram em conflito e tentam, por depor umas às outras em busca da possessão desse patronato, da possessão desta vaca gorda que é o Brasil. Certo? Então, a estrutura do capitalismo, por exemplo, né, que o Raimundo Fauro fala é politicamente orientado. Ele se fundiu ao Estado e, ao longo da história, foi se adaptando, né, ao capitalismo de ordem racional, né? Ou seja, aquele capitalismo mais natural possível, por exemplo, uma sociedade liberal, né? Mas o capitalismo politicamente orientado é o capitalismo orientado politicamente pelo grupo estamental. Então, essa adaptação ao sistema capitalista mais racional permitiu, né, aos indivíduos a previsão dos negócios, né, baseado sempre na garantia das instituições. Então, as instituições serviriam como um amparo para que a ordem racional do capitalismo pudesse vigorar, mas aqui não, aqui é o contrário. Aqui o capitalismo garante os negócios das instituições, que são tratadas, né, em vez de públicas, mas são tratadas como negócios privados desses grupos estamentais. Então, nessa cosmovisão, a comunidade política vai entender sempre seus negócios, né, ou aliás, os negócios públicos como seus, né, como os seus empreendimentos, né, que são de direito à exploração deles. Então vai se projetar nessa realidade toda um florescimento quase que natural, né, de uma forma de poder
que acaba por se institucionalizar num tipo próprio de domínio, né? Que é o Raimundo Fauro diz que é o assim é porque sempre se foi, que é o patrimonialismo, né? Então o estamento no Brasil ele reforça o patrimonialismo, em vez de ele ir, vamos dizer assim, em vez do desenvolvimento da sociedade moderna, né, vamos dizer, ele expurga, ele sua, né, o caráter patrimonial. No Brasil, essas tendências são cada vez mais reforçadas. Então, na concepção do Raimundo Fauro, a história brasileira, né, ela vai ter o traço fundamental desta permanência secular, né, da estrutura patrimonial. Foi que assumiu, por exemplo, né, na passagem aí da República, né, da monarquia para a República, o modelo capitalista, né, e absorveu suas características, né, as técnicas empresariais, as indústrias, né, mas nunca foi vamos dizer, adepto disto que a gente chama capitalismo de forma ideológica, né? Não fazia parte da sua ideologia o capitalismo, mas apenas um instrumento de reforço do seu poder de domínio. Então há uma conjugação, uma adaptação das práticas modernizantes, né, ao nosso passado, ao passado patrimonial. Então a principal característica dessa situação de permanência, né, do passado patrimonial na nossa história brasileira é a existência lá no núcleo do poder desse estamento, né, que vai se transformando o quê? Do tipo aristocrático, né, vamos dizer, dos produtores de café, dos escravistas, etc, lá dos mineradores né, e tudo mais, até se tornando o corpo burocrático que ele foi assimilando das estruturas capitalistas, né, do Estado racional capitalista, e apropriando disso dentro do seu círculo de poder, né? Então, com o passar dos tempos, isso foi se aperfeiçoando, né? A estrutura de administração foi se aperfeiçoando e a dominação patrimonialista ou pessoalista acabou se transmutando, né, no próprio patrimonialismo estatal, né? Então ele se consolidou, né? Ele já estava presente, né? Por exemplo, na maneira como a monarquia brasileira teve que lidar com as forças antagônicas internas e externas. Então, em alguma medida essas forças, né, que já eram em certo sentido patrimoniais, né, existiam índoles patrimoniais, tirando a influência inglesa, que era uma influência imperial, mas o grupo dominante da época interno aqui do Brasil tinha um caráter patrimonialista, e ele, de certa forma, ele tinha acesso, vamos dizer, às prerrogativas do Estado, né? Então, durante o longo percurso aí da história do Brasil, o estamento foi sofrendo também mudanças, a fim de se acomodar às novas situações e se burocratizando à medida que, né, as necessidades foram aparecendo, sem alterar, né, os seus alicerces fundamentais de dominação. Então vai se apropriando das estruturas administrativas de cada período e vai se acomodando ali, né, conforme o necessário. Por exemplo, na época, né, depois como Getúlio Vargas fez ao pegar, por exemplo, se apropriar daquele cuidado, né, patriarcal sobre o trabalhador. Ele pegou isso do que? Da influência comunista que estava ali rivalizando com ele. E logo em seguida, com o período militar, né, dos anos 60, houve lá o expurgo dos comunistas. Da mesma forma, o estamento daquele período tinha que se livrar dessa concorrência, né? E hoje o estamento que está, no caso, gerenciando o Brasil, também tem que se livrar das influências opositórias,
certo? Não importa se agora ele tem uma faceta neoliberal, se ele tem uma faceta globalista, uma faceta comunista, o estamento ele vai se adaptando a todas essas alternâncias, essas necessidades aí internas e externas com que ele lida. Então essa situação do estamento ele vai atravessando os tempos, ele vai, de certa maneira, vai se profissionalizando e vai gerindo os negócios públicos, sempre gerindo os negócios públicos como se fossem seus, né? E não tem representação nenhuma a dar, não satisfação nenhuma a dar aquilo que nós chamamos povo ou propriamente nação. É uma nação interna reduzida dentro de outra nação esparsa, perdida e caótica, sem muita unidade, certo? Então Raimundo Fauro, né, seguindo a trilha dele, vai distinguir também, né, a burocracia do próprio estamento, não são a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a doutrina marxista diz que a burocracia é uma espécie de expressão formal do domínio racional, né, que é própria ao Estado mesmo, né, natural ao Estado, e é autônomo. Agora o estamento não, já segue um caminho distinto, tem origem no patrimonialismo e vai invadindo os domínios econômicos, políticos e proveito desse grupo dominante. Ou seja, ele entrou também dentro do Estado, entrou dentro da área autônoma do domínio racional, da burocracia, e se apropriou dela. É por isso que ele chama o estamento burocrático, certo? Que ele se apropriou desta tendência ou desse instrumental burocrático. Então o Estado ele acaba por se tornar, né, com a ação estamental, o provedor de todas as esperanças. Isso você pode perceber que é endêmico no Brasil. Sempre as pessoas estão à procura de alguém ligado ao Estado para resolver seus problemas, seja numa eleição, seja num movimento político, né? Então sempre estamos à espera de um chefe soberano que vai satisfazer as nossas necessidades mais profundas, certo? A gente vê até mesmo no momento da política atual, aí, onde a gente apostou todas as nossas fichas numa determinada figura, né? E mesmo que nós podemos estar com plena razão, né, e cremos que estamos, essa tendência se faz presente também, né? Bem, o fato é que a distinção, né, entre o estamento e as elites, né, ou a classe política, segundo Fauro, é a seguinte, abre aspas para ele: a elite política do patrimonialismo é o estamento, extrato social com efetivo poder de comando político, uma ordem de conteúdo aristocrático. Então, quer dizer, um membro de uma elite, ele pode ser membro de uma elite sem ser membro do estamento. Agora, um membro do estamento dificilmente será membro, faz parte de uma elite, certo? E uma elite de tipo política, né, de índole patrimonial, né? E isto vai permitindo a mudança, por exemplo, ao longo da história, né, ou a continuação, né, através das mudanças, da estrutura de dominação estamental. Então, vai havendo uma constante atualização do sistema estamental, certo? Através desse fluxo entre elite e grupo estamental, que às vezes pode coincidir, às vezes pode não coincidir, pode coincidir no sentido de que determinado membro de uma elite ou um grupo de elite esteja fazendo parte do estamento ou não. Então, sempre que onde há o estamento, há uma elite, e principalmente uma elite de índole política, mesmo que seja uma elite empresarial, de qualquer tipo, certo? Mas ela se torna, pelo simples fato de se agregar ao projeto estamental,
ou a sistemática estamental num componente político da circunstância final. Então, o aparelho estatal, ele, na verdade, ele não se renova aqui no Brasil, né? O que existe é a permanência dessas antigas, velhas já, né, instituições, né? Que vai se adentrando, vai se agregando às realizações modernas aí das mudanças estruturais do país, né? E vai nos condicionando, né, a situação, por exemplo, do povo na época da República Velha, na época da escravidão, na época da colônia, etc. Né? Então tem uma frase do Raimundo Fauro que é muito interessante, que ele vai dizer, né, que existe uma espécie de veleidade civilizatória aqui no Brasil, né? Então isso é responsável pelo nosso, sei lá, atraso eterno, né? Nunca conseguimos avançar enquanto povo, enquanto nação, né? Enquanto organismo humano aqui. Então ele diz, abre aspas, cobrindo-a, ou seja, essa veleidade, sobre o esqueleto de ar, a túnica rígida do passado inexaurível, pesado e sufocante. Certo? Então, por detrás de toda essa modernidade, todas as rupturas, todas as revoluções internas que houveram no Brasil, todos os milagres aí, né, do açúcar à indústria, da abolição da escravidão, a proclamação da República, tudo isso daí é coberto por um véu, né, que busca esconder justamente a realidade de que o Brasil, ele é uma possessão ainda de grupos de elite não no sentido aí de dizer pobres e ricos, quem tem dinheiro, quem não tem, etc, etc. Não nesse sentido usual de elite, né? Mas elite no sentido de um grupo dominante mesmo, com os meios de ação, certo? Então, eles usam, né, vamos dizer, o instrumento mais perfeito que eles adquiriram foi a própria mídia, né, que a partir dos anos 40, 50 começou a ser desenvolvida aqui no Brasil. Então é um instrumental também, além da burocracia, é um instrumental que deve ser levado em consideração ao analisar isso. Mas acontece que não é só Raimundo Fauro que falou algo sobre essa realidade patrimonialista do Brasil, esse aspecto patrimonialista do Brasil, né? O Raimundo Fauro ele vê isso como uma herança ibérica, né? É um elemento da cultura que foi trazido pelos colonizadores e foi contaminando todas as instituições que foram sendo aqui criadas. Mas também existe a contribuição em relação a isso do Sérgio Buarque de Holanda, certo? Esses caras eram esquerdistas, mas eles eram autores, né, bem poderosos, né? Então, por exemplo, a influência desses dois, né, Fauro e Holanda, por exemplo, na fundação do PT foi incrível, foi grande demais, né? Porque na origem pretendia-se criar aqui uma força política para enfrentar o estamento. Só que aqui no Brasil, meu amigo, é o seguinte, ó, tirando o caso, agora eu acho que os últimos 4 anos nossos aí, o milagre brasileiro da eleição do Jair Bolsonaro, tirando esses 4 anos, todo mundo que entra lá, né, vamos derrubar o estamento, quando chega lá e vê, né, que delícia, não destruir não, eu quero para mim, né? Então, o mesmo destino teve o PT, né? Então, isso mostra que a imoralidade impera nesse meio. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vê o patrimonialismo não com esse viés institucional, né? Essa escola institucional do qual o Raimundo Fauro entendia, mas ele vê mais como um modo da sociabilidade brasileira, um modo de
de relacionamento da pessoa brasileira, né? Que é caracterizado pela penetração da estrutura de tipo familiar na ordenação do Estado, certo? Então, Sérgio Buarque, ele diz lá nos seus ensaios, né? Nos seus escritos, sobre esse modo de sociabilidade brasileiro, que este modo detém, né, no seu âmago também, claro, as características ibéricas, que são fundamentalmente o quê? Uma espécie de subjetivismo no trato interpessoal, né? Então, nisso há um personalismo, um excesso de afetividade nas relações, né, que foi transmutado por seio do funcionalismo público, né? Então você vê a concessão de privilégio aqui no Brasil. O privilégio não é de quem é melhor, de quem que é o mais capaz, o privilégio aqui é baseado no critério de simpatia, né? Ele mesmo diz, critérios de simpatia. Então são elementos assim da estrutura do tipo familiar que vão sendo transpostos pouco a pouco para a estrutura burocrática do Estado, né? Então o pessoalismo impera, né? Então o pessoalismo é levado para dentro dessa esfera pública. Você vê aí, em qualquer repartição pública, aí, qualquer, sei lá, Câmara Municipal, o que tem mais lá? Cargo comissionado. O que é? Critérios de simpatia. O Raimundo Fauro, ele faz toda a análise dele, né, fazendo aquilo que a gente diz lá do percurso que ele chama de viagem redonda, né? Então ele vê um determinismo, né, nessa questão da apropriação dos bens públicos pelos membros estamentais, né? E ele vê um determinismo nisso, né? Quer dizer, como se fosse uma matriz ininterrupta, né, que vai trazendo todos os males aí no tipo de governança brasileira. Então, o patrimonialismo brasileiro vai se assentar sobre a burocracia do Estado, né, sempre, né, se servindo da burocracia do Estado para os seus interesses e objetivos próprios. Então vai ter foi sendo gerada uma compatibilidade da modernidade, né, do moderno capitalismo com o quadro tradicional, como a gente falou. O Chico Buarque é parente desse candango aí do Sérgio Buarque, mas o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai dizer que no Estado burocrático, eu vou até ler aqui um trecho, ó, abre aspas, prevalecem a especialização das funções e o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. Isso no Estado burocrático puro e simples, né, que não foi pervertido, vamos supor, para aquilo que ele, né, ele chamou aí de subjetivismo, critério de simpatia, etc, né? Então, isso difere do Estado patrimonial, que, segundo ele, abre aspas, as funções, os empregos, os benefícios, né, dentro do funcionalismo público, se relacionam a direitos pessoais do funcionário, não a interesses objetivos, certo? Então, o Estado patrimonial, ele também é burocrático, mas é burocrático no sentido cordial, né? E é aí que justamente entra o conceito do Sérgio Buarque, que é importante, que é o do homem cordial. O homem cordial nada tem a ver aqui com um homem, sei lá, um homem legalzinho, gente boa, né, educadinho. Não, homem cordial é porque, no caso aqui, simboliza para o Sérgio Buarque os sentimentos e a subjetividade no trato das coisas políticas. Então são aquele tipo de sujeito que o Brasil gerou, né, o tipo de mentalidade que o Brasil gerou, que torna as próprias escolhas políticas dos indivíduos sempre muito pautadas pelo coração, pelo sentimento, pela preferência, mais do que pela racionalidade. Então a política sempre foi, vamos dizer, no Brasil, uma arte desenvolvida por indivíduos que muito pouco diferenciaram a gestão pública de uma gestão familiar,
Então as relações de afinidade, de intimidade, tudo isso daí foi levado para o meio político. Então, o Brasil não tem uma administração, vamos dizer, de ordem racional, mas de ordem, né, familiar, no sentido ruim da coisa, né? Não, familiar é uma coisa boa, mas no sentido da coisa aí do homem cordial, do coração, e nada tem a ver com sentimentos positivos de cordialidade, até porque age-se com muita violência nesses meios e sempre pelo coração, né? Então essa relação entre o Estado e a família, né, segundo o Holanda, elas são antagônicas em si mesmas, mas no Brasil elas são harmônicas, e essa é a base do desequilíbrio social, segundo ele. O desequilíbrio social é um desequilíbrio marcado pela presença dos funcionários patrimoniais no lugar dos burocratas puros e simples, irracionais, etc. Certo? Então o Sérgio Buarque ele vai enxergar nisso uma cordialidade, né, mas com uma característica, né, das relações de poder, né, na mente, no trato, no costume, nas ações desses homens que não sabem distinguir o que é público e o que é privado, né? Então a burocracia serve, ou deveria servir, para profissionalizar, né, os cargos, tornar os postos, né, de domínio público sempre baseado em regras objetivas e racionais. Então, no estamento burocrático, né, o conjunto das normatividades não está baseado em regras racionais, em critérios técnicos, vamos dizer assim, mas em ideias de prestígio, né, das relações cordiais entre os indivíduos ali, entre os cupinchas, entre os lacaios um do outro, né? Então os laços de sangue, os laços de coração, né, substituem a ordenação impessoal, né, que caracteriza, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, a vida do Estado burocrático comum ou puro, né, coisa que no Brasil não existe. Você vê que quando há uma luta política no Brasil, é uma luta política sempre em favor dos seus comparsas de sangue e coração. Isso é óbvio, elementar. Então a sociedade brasileira, ela acaba sendo motivada por padrões domésticos, cheios de sentimentalismo, emotividade, né? E quando você vê a cordialidade no sentido, né, da educação, da polidez, é sempre de uma forma disfarçada, né, ritualística, para causar impressões momentâneas. E isso daí, todo o país, toda a nação, toda a civilização possui uma elite. E geralmente o povo, na medida do tempo, vai absorvendo os traços característicos da elite, né? O traço característico da elite. Então, um dos traços característicos da nossa elite estamental é o disfarce, é a fantasia, é a falsidade, é a dubiedade. Então isso foi transferido também, né, para a organização social, esse aspecto de disfarce, né, de capricho e até de despotismo, né, que vem da autoridade estamental no Brasil. Então a questão do patriarcalismo, né, segundo um sistema de organização familiar, o Sérgio Buarque ele também faz uma distinção entre isto e o patrimonialismo. Patriarcalismo, né, que seriam aquelas normas do velho direito romano, etc., difere do patrimonialismo, né, enquanto um sistema de político, porque no patrimonialismo aqueles que detêm a função pública não reconhecem a marca divisória entre os desígnios do público e do privado. No patriarcalismo isso já existe uma, aqui é a minha área, né,
eu sou o senhor desta terra, desta família, esses são os meus servos, os meus escravos, sei lá. Mas no patrimonialismo não, isso se estende a todo o corpo social, toda a esfera pública, certo? Então a gente vê que na união aí, vamos dizer, do pensamento de Fowler e de Holanda, a gente tira o quê? Que no Brasil existe um imperativo categórico, que é a continuidade de uma tendência, né, circular da impregnação patrimonial na coisa pública, né, na coisa através de uma elite estamental, e também o conteúdo cordial, ou seja, o conteúdo subjetivo, emocional, afetivo, típico da formação familiar, típico do domínio familiar, transferido para a esfera pública, que a princípio, né, tem como natureza uma administração mais objetiva, racional e técnica. Então, essa questão do estamento, o Raimundo Fauro ele mostra no livro Donos do Poder que já existia um estamento burocrático que comandava lá o negócio, que foi instalado aqui, né, no Novo Mundo, vamos dizer assim, nas Américas, né? E com o desenrolar da história, né, até a independência, este mesmo estamento ele vai continuar existindo, mas não governando um empreendimento, né, como era lá pau-brasil, cana-de-açúcar, mas agora as próprias instituições públicas que foram desenvolvidas, certo? Até mesmo no Império. Então, ao contrário de ter uma administração pública do tipo racional, objetivo, legal, etc., aqui acabou pairando uma administração pública, né, do tipo tradicional, do tipo patrimonial, caracterizada pelo poder de grupos privilegiados, que é o próprio estamento, se apropriando do espaço público como se fosse privado. Porque o Max Weber ele diz que da passagem do feudalismo para o capitalismo, né, a tendência natural era que esse traço patrimonialista ele vai se perdendo por causa da constituição de uma burocracia racional. Mas em alguns casos, como é o do Brasil, e um caso clássico né, até sui generis, isso foi só reforçando o aspecto patrimonial até chegar no ponto que nós estamos hoje. Então a política e a economia são instâncias assim, dentro do estado estamental, né, do que a gente vive, são instâncias que não têm fronteiras definidas, certo? Os donos do poder político são os donos do poder econômico, os donos do poder econômico são os donos do poder político, e ali há a simbiose, certo? O capitalismo no Brasil tem a sua marca própria, né? Que é aquilo que a gente falou lá atrás, que o Raimundo Fauro diz que é o capitalismo politicamente orientado. Não um capitalismo que visa a produção, vamos dizer, o crescimento econômico, nada disso. É o capitalismo no sentido de apropriação dos caracteres mesmo do próprio capitalismo, dos instrumentos capitalistas, para uma orientação que sirva à perpetuação deste esquema politicamente fundamentado. Então, para a gente finalizar aqui, o que a gente tem a dizer? Percam-se as ilusões. O Brasil não é exatamente o que a gente pensa, ou o que é pregado na mídia, até mesmo o que está circulando aí dentro desses movimentos novos, de direita, etc. O Brasil, ele vive à sombra hoje, né, do comunismo e do globalismo financista mundial. Mas aqui dentro opera-se
gerenciamento. Aqui há um gerenciamento, né, de um grupo estamentário que tentou descrever mais ou menos as linhas gerais, né, assim, formalmente falando, né, existe um gerenciamento, né, que em certa medida, claro, trabalha para si mesmo, para a perpetuação de seus domínios internos, mas que em vista, né, da política, vamos dizer, externa, característica dos nossos tempos, ele vai se adaptando, certo? E vai, na medida do possível, atendendo aos interesses externos, né, que coadunam com a sua perpetuação do poder aqui interno da nação. Então não adianta você eleger um presidente, não quer dizer que você não deva ir lá e votar no cara certo, ou pelo menos no mínimo, no menos pior, não quer dizer isso. Mas quer dizer que na base toda essa estrutura está corrompida. Então nós não temos, por exemplo, uma Constituição segura, nós não temos os poderes, vamos dizer, né, a tripartição do poder. Nós não temos segurança na realização do serviço próprio a cada uma delas, dentro do seu contexto, da sua natureza. Nós não temos clareza em relação a quem são, né, estes que nós estamos chamando de estamento burocrático, né? Nós temos entre nós e este poder, vamos dizer, que por um lado é oculto, por outro ele é bem evidente. É oculto na medida que você não sabe bem quem são os atores, apenas os seus, vamos dizer, os seus laranjas, né, que são a classe política, etc., a classe midiática, o pessoal que está na tela da TV e tudo. Mas é oculto na medida que você não sabe muito bem quem está no núcleo da coisa, né? Então esse pessoal, eles adquiriram instrumentos, né, novos para se perpetuar no poder. E um deles é o sistema de informação, ou seja, a mídia. Então coincide o aumento de poder desses grupos, né? Você vê que logo em seguida, né, depois do período militar, já teve a abertura política, o Collor, né, ali tal, disputando por Lulinha. Depois deu ruim para o Collor lá, porque ele desagradou esse estamento de certa maneira, mas ele desagradou, mas depois se curvou a ele, tanto é que hoje em dia, senão ele seria um cara desaparecido da história política, e ele, hoje em dia, até hoje em dia, ele está aí no meio de tudo, absolvido pelo STF e tudo mais. Quer dizer, o pessoal que bate continência para esse pessoal, né, do poder. Depois o revezamento proposto entre as duas alas, vamos dizer, de esquerda do Brasil, né? A ala engomada e a ala engraxada, né? Vamos dizer, o pessoal do PT por um lado, né? O pessoal limpinho do PSDB do outro, esse preparo que houve, né, no Brasil, neoliberal, para a ascensão de um grupo que já estava agregado a essa nova elite que surgiu depois do afrouxamento militar na questão política do país. Então quer dizer que a elite anterior, ela foi migrando, né, ela foi se expandindo e foi sendo, vamos dizer, regenerada, né, como uma cobra que vai perdendo ali a pele e vai criando-se uma pele nova. Um grupo desde os anos 80 ele domina o cenário político, econômico, comercial, midiático, cultural, educacional do Brasil, servindo sempre aos seus interesses e aos interesses dos OVNIs, né, extraterrenos, vamos dizer assim, daqueles que estão lá fora, forçando a barra aqui no Brasil para agendas aí, né, direcionadas a tudo aquilo que a gente sabe, já comentou aí no curso da Nova Ordem Mundial. Então é isso, gente. Percam as esperanças naquilo que não tem esperança alguma, certo? Espere a coisa certa. Para isso, depois a gente vai desenvolver aqui o outro aspecto do Brasil, um aspecto mais animador, né? Claro, o aspecto principal, o aspecto do Brasil patrimônio, né? Porque não é só coisa ruim que tem no Brasil, não, tem coisa boa também, certo?
Então, o aspecto circular do Brasil é este, do estamento burocrático no poder, né? Desde sempre, desde a vinda dos portugueses até o momento presente. Esse é o aspecto circular, a volta redonda, né? Da história brasileira, né? A viagem redonda que não acaba mais. Agora, você viver dentro dessa viagem redonda, você está perdido. Você tem que encontrar a linha perene e retilínea que há aqui dentro, que é o catolicismo, é o cristianismo, é o espírito cristão, que veio no meio da bagagem toda dessa loucura toda mercantilista, colonialista, etc, até capitalista, tudo veio tudo junto ali, está ali o espírito cristão, a semente cristã, o evangelho, a igreja. Então tem uma linha, né, onde o Brasil ele tem esse aspecto de uma promessa, certo? E que eu creio que todas as nações, né, são dirigidas por Deus, no fundo dirigidas por Deus, todas elas têm esse aspecto, o Brasil também tem, ok? Então, obrigado a todos aí que acompanharam. Agora eu vou ali fumar um cigarro, me despeço, valeu!